Olá, estamos aqui para mais um episódio do Big Flow Podcast, aqui com a minha parceira Lívia e essas duas super convidadas. Nós vamos falar hoje de NR1, Saúde Psicológica e Liderança. A gente está aqui com a Aline Couto, da consultoria Elmer, uma grande psicóloga, e com a Karina Araújo, também psicóloga, do Instituto Restart. Isso. Então, ambas estão dentro desse cenário e tem muito para contribuir sobre esse tema. Eu acho que a gente vai trazer mensagens muito importantes para o super atual e que a gente precisa, de fato, estar atento ao que está acontecendo. Não é isso, amiga? É isso. E para começar, a gente vai trazer dados aqui para que a gente consiga entender para onde a gente está indo e sair desse caminho. Em 2014, o Brasil registrou 41 casos de burnout. Em 23, 421. Em 24, mais de 472 mil afastamentos por saúde mental. Em uma década, crescemos quase 1000%. A NR1 entrou em vigor agora, em maio. Não porque alguém foi generoso, porque o mercado não se autorregulou. Esse episódio é sobre isso. É para que a gente possa entender e sair dessa estatística que está preocupante cada vez mais. Não é isso, meninas? Exatamente. Quase que uma pandemia, né, emocional que a gente está vivendo hoje. Exato. Na verdade, a gente sabe que já existiam dados, né? Eles só não haviam sido notificados. Então, a curva crescente é exatamente pela notificação que está vindo. Até isso tem a ver com a consciência também. A Dé estava compartilhando sobre isso hoje de manhã. A The Life School, que é uma escola mundialmente conhecida, que traz dados de pesquisa sobre o tema, publicou um e-book há pouco tempo, e nesse e-book estava dizendo exatamente esses dados de pesquisa. Hoje, dentro das empresas, tanto líderes e colaboradores diretos, que não estão relacionados à área de liderança, estão conscientes do impacto da saúde mental no resultado, na performance. Então, a consciência cresceu. Então, se a consciência cresce, eu também notifico. Então, isso é muito positivo, ao mesmo tempo que é muito assustador. Mas eu penso o seguinte, é assustador, mas mais assustador quando é subnotificado. Mas eu acho que também isso cresceu também muito pelo momento que a gente está vivendo de comparações, né? De redes sociais. Eu acho que isso piorou um pouco o cenário de mercado. Eu não tenho dados... eu não trato, né, como vocês, né, pessoas sobre o tema, mas eu percebo que isso também vem adoecendo muito as pessoas, essa questão de eu quero ser igual àquela pessoa, que não é real aquela imagem, né, e aí as pessoas vão piorando, além do estresse do dia a dia do trabalho. Acho que não só você querer ser como, mas aquilo que a gente estava falando, né, a gente se cobra muito o tempo todo. E a alta performance, a gente é muito cobrado por alta performance. E é necessária a alta performance muitas vezes, mas como que ela acontece, que eu acho que é o pulo do gato. Né? E às vezes a gente erra o caminho para alcançar a alta performance e acaba entrando num looping, uma loucura. Mas, assim, eu queria fazer a primeira pergunta para vocês. Vocês estão dentro de empresas, vocês lidam com pessoas que estão dentro de empresas. O que é que vocês percebem lá dentro que muitas vezes quem está de fora não consegue ver? Eu percebo a alta performance virando um valor pessoal. Então, como você disse, né, a alta performance ela é muito importante, ela tem que existir, mas ela não pode ser um valor pessoal. Você não pode achar que aquilo é você por completo, né? A hiperconectividade, então hoje a gente está o tempo inteiro conectado a muitas redes, a muitas coisas, o tempo inteiro é um lembrete aqui de alguma coisa que a gente tem que fazer, então você começa a fazer uma coisa, você para, você já tem que iniciar outra, às vezes você nem terminou uma, você já está começando outra. Subcamadas de tempo. Muitas subcamadas, né? E acredito muito que tem uma questão para a gente pensar juntos, que é sobre ambientes, né? A gente fala muito assim, mas é o líder que adoece. Lógico, o líder ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande sobre esse cenário. Mas o quanto que a gente tem que olhar
para os ambientes, né? Ambientes muito competitivos, que não apoiam a colaboração. Então, esse é um cenário que merece um olhar e uma lupa muito importante, uma luz, né, para a gente poder falar. Dentro das empresas, né, no corporativo, eu percebo também muita subnotificação. Ainda percebo subnotificação. Percebo também o cinismo em relação ao tema. Uhum. Porque, infelizmente, né, a gente sabe que as empresas já identificaram o valor de se falar sobre saúde mental, né, de mapear os riscos psicossociais, mas a trama é tão forte, né, que isso acaba virando... Estava conversando uma vez com uma pessoa e ela falou assim, na minha empresa tem alguns lemas, né? E esses lemas que eles trazem, né, eles acabam jogando contra o próprio lema. Eu nem vou falar o lema, porque isso pode ficar um pouco, né? Pode ser identificado, mas a pessoa pega aquele lema ali que a empresa está trazendo, né, e usa aquele lema como algo negativo e não positivo. Então, assim, tipo, vou dar um exemplo aqui, pessoas em primeiro lugar. Não é pessoas, não é. Então isso vira... Só na parede, né? Só na parede. É um cinismo, na verdade, né? Porque você vai falar de um tema, vai propor um tema que é de grande valor, mas é o dia a dia que provam. É o dia a dia, são as relações que provam. E o que a gente vê, o que eu vejo dentro das empresas é isso. A vida como ela é. Não é a vida como está escrito na parede, mas é a vida como ela é. O grande desafio, né, realmente é esse. É encarar essa realidade e a partir... Porque as coisas vão partir de um princípio de que eu vou tomar uma decisão de lidar com a realidade. E a partir daí, sim, a gente consegue falar com seriedade, porque senão o que pode acontecer de muito perigoso, né? É isso virar mais um programa. Nós não estamos precisando de programas, mas não. Não, então acho que já foi, né? Eu acho que agora tem que descer para atitude. Exatamente. Porque senão acaba gerando muita descredibilidade e uma confusão na cabeça das pessoas. Porque prega-se algo e vive-se outra coisa completamente diferente. Perfeito. Não é real, né? É isso. É um mundo de mentira. Agora, todo esse número que a gente viu aqui, que cresceu 1000%, vocês veem isso refletido nos consultórios? Antes tinham, como a Aline falou, já existia muito burnout, eles não eram notificados. Agora eles, além de existirem, são notificados. Isso mudou na quantidade de pessoas indo buscar ajuda? Só destrinchando um pouco até esse número, que eu acho que é bacana a gente ter uma visão, desses mais de 400 mil pessoas, né, que estão recebendo um benefício por afastamento. A verdade é essa. Porque esse também é um dado do Ministério do Trabalho. É um dado do Ministério do Trabalho, né? Porque essas pessoas estão sendo beneficiadas. A metade desse número está associado a dois transtornos específicos. Depressão, está no topo, e ansiedade. Então, esses dois transtornos é exatamente os dois que eu mais pego no consultório. Eu não sei a Érica, né? A Karina. Perdão, a Karina. Não sei a Karina. Eu pego no consultório tanto a depressão, né? E a pessoa, ela se encontra num momento que eu digo que são os disjuntores, né? O disjuntor dela desliga porque ela está ali fazendo todo aquele movimento, tentando dar conta, né? Jogando tudo que ela pode, todas as reservas, e a gente começa a ter que lidar com esse tema. É fato, tá? A gente, no consultório hoje, eu recebo pessoas tanto com transtorno de ansiedade, quanto transtorno de depressão. No consultório só não, dentro das empresas. Sim. Porque quando a gente está dentro de uma empresa, a gente faz muita conexão. Né? É real ou não? Eu converso com muitas pessoas. A força do meu trabalho está ali. Na escuta. É notável isso, gente. É notável. Porque o que mais de diferente um consultor faz dentro de uma empresa? Escutar. Exato. Escutar. Então, essa escuta
traz para mim um dado, né? As pessoas estão adoecendo e adoecidas. Estão adoecendo das empresas e adoecidas. E a maioria delas com depressão e ansiedade. E é assustador mesmo, né? Eu pego muitos pacientes, né, de diferentes níveis de dentro da corporação. Então, às vezes a gente tende a pensar, né, que os grandes executivos ou a liderança, não, esses não sofrem. Sofrem muito, né? Até porque tem uma solidão dentro desse trabalho. E a ansiedade, assim, a ansiedade com níveis de estresse no corpo, então, pessoas com enxaqueca, pessoas que já pesquisaram tudo e não conseguem encontrar o que tem, né? Dor de estômago, enfim, uma série de doenças, somatizações, né? Que a pessoa vai achando assim, eu tô doente. Aí ela começa a ir no médico, aí o médico pesquisa e fala, olha, você não tem nada. Procura uma análise, né? Vai fazer uma terapia, vai procurar um psiquiatra. E também as pessoas muito já chegam assim, medicalizadas, né? Então já estão tomando remédios para poder conter, para conseguir dormir, para conseguir sobreviver no dia seguinte. Muita gente medicada, né? Muita gente medicada, assim. Eu tenho ficado muito assustada de ver a quantidade de pessoas desconectadas do mundo do trabalho. Assim, muito deprimidas, de não tá encontrando dentro desses ambientes algo fortalecedor, né, com propósito, como a gente veio falando, né, algo que te enche, que te faz brilhar os olhos, vontade de estar ali. É, assim, assustador, né, a gente trabalha o tempo inteiro isso. Perdão. Não, pode concluir. O que mais motiva, na verdade, a subnotificação, né, o adoecimento, a dificuldade de compartilhar, é o medo. É o medo. O que está por trás desse comportamento é o medo. O medo de quê? O medo de perder o emprego. Sim. Essa é a realidade. O medo de ser colocado na prática, essa pessoa não tem estabilidade emocional, essa pessoa não segura a onda, não aguenta a pressão. E ela não Os estigmas que cria assim. Isso. Né? Eu tenho medo. Então eu não quero entrar nesse nível de exposição. Eu não quero ficar vulnerabilizado a ponto D, porque a gente sabe que isso é real. Então eu subnotifico. E aí, muitas vezes, chega no consultório, né? Numa demanda assim, que você já viu que a pessoa já se desgastou tanto, né? Ela se machucou tanto já, que entra naquele campo já irrecuperável, no sentido daquele ambiente, né? Eu acho que as pessoas ainda, eu acho que melhorou muito, mas ainda tem um preconceito de procurar uma ajuda, por exemplo, de um psiquiatra. Sim. E às vezes, eu já vi vários fatores, assim, vai no clínico, o médico da família, que a gente chama agora, aí o médico da família até vai receitar algo para melhorar a condição, mas não vai tratar a causa, porque ele não é um terapeuta, ele não é um psicólogo, ele não é um psicanalista. Então você começa a se medicar, aí depois você vai inserindo mais um remédio, mais outro remédio, e aí você vai se manter adoecido. Porque você não está tratando. Drogado. Drogado. Toma remédio para acordar. Não, toma remédio. Eu ligo o disjuntor para acordar e eu desligo o disjuntor para dormir. Assim, o que eu uso para ligar e desligar? A droga. A droga. E tem um dado muito importante que é assim, nós estamos vendo aqui os números e a quantidade de pessoas que não estão afastadas e não estão nesse... Que estão tomando a medicação, estão lá no consultório e estão resistindo exatamente porque a gente ainda tem uma cultura que olha para quem adoece como sendo fraco. Então, o que a pessoa faz? Eu não posso contar para o meu chefe, eu não quero que a empresa saiba, eu vou sustentar essa dor até o fim. Então, isso tá ali, é um número que a gente não tá vendo, né? A subnotificação. E isso tem a ver com estigma. Exatamente o que você estava falando. É o estigma da doença mental. Então, eu não posso ficar doente. E eu não sei, eu queria perguntar para você assim, o homem, ele é mais resistente a procurar ajuda? Porque eu percebo que as mulheres, até muitas vezes, por exemplo, eu comecei a pensar sobre me tratar ou procurar uma ajuda quando eu tive meu filho, porque eu queria que o meu filho fosse primeiro ele. Eu não entendia que eu precisava, mas primeiro ele.
E meu marido, ele tem, por exemplo, hoje, eu falo assim, faz terapia, amor. Não preciso de terapia. E é tão importante, e só quem faz que percebe. Porque também eu não vou julgá-lo, porque eu também já tive nesse papel de falar, ai, pra quê? Pelo amor de Deus, vamos ser prático. Eu sou muito prática. Eu falava, não, vamos resolver. Eu resolvo sozinha, né? Vamos embora. E aí quando, como eu te falei, né? Quando eu precisei, aí eu me entreguei total. Mas isso tem a ver com as nossas... E como me ajudou, assim, tanto me ajudou na espiritualidade, porque a minha fé foi mais profunda, e porque eu fui acostumada sempre a resolver tudo. A Cá me conhece também há 20 anos. Então eu resolvia tudo e tal, e não precisava de ninguém para nada. E aí chegou esse momento que eu falei, eu não consigo fazer nada. O que eu podia fazer? Orar e me tratar. Para que eu realmente conseguisse passar por aquela fase. E isso foi tão importante para mim. Eu falei, meu Deus, se eu não tivesse a psicóloga naquele momento comigo, eu teria passado, óbvio, né? Com a ajuda de Deus, porque realmente eu me aproximei muito. Mas eu teria talvez tá ali falando com alguém que era sem julgamento e que só estava ali para cuidar de mim. Nossa, foi muito importante. Isso tem a ver com uma condição biológica, sabe? Estrogênio. As mulheres, né? Elas têm o estrogênio a favor da empatia. Entendi. Né? O homem não dialoga desse hormônio, né? Então, em geral, o homem é muito mais resolutivo mesmo. Isso é primitivo. Então, você vai ver dois homens conversando, é muito interessante, né? Porque um fala uma coisa pro outro e tá bom, vamos resolver. Né? E a mulher, quando ela começa a se conectar, o que diferencia a mulher nesse universo? Ela tem uma facilidade de rede de apoio, ela é mais empática, né? E essa empatia vai fortalecendo a ajuda mútua. Então, a mulher, ela tem mais input empático, e aí aumenta também essa necessidade, a visão de procurar ajuda. Entendi. Mas todo homem, quando procura uma ajuda, né, não é porque ele só é resistente à busca da ajuda. Isso é biológico. Entendi. Mas todo homem, quando busca uma ajuda, ele reconhece o valor. Eu tenho pacientes homens. Sim. Não. No meu consultório, eu recebo muito paciente homem e eu tenho até olhado para isso assim, nossa, que legal que eles estão vindo, sabe? Muito bom, assim, é muito bom. Então, eu compreendo você, a mulher busca ajuda primeiro, isso é uma condição biológica, tá? Então, isso já é um norteador de comportamento. Isso não exclui que um homem possa e seja importante e tenha valor. Não, todos que procurem, se permitem, veem como eu. Vê uma evolução, vê a necessidade, vê o quanto é bom. Sim. Até indica para os amigos, né? Que eu vejo esse movimento. E quando eu tô, por exemplo, eu trabalho em empresas de alto risco, né? Então, em geral, eu embarco em plataformas, em SPCO, né? E eu faço atendimentos. E lá é só homem, né? Praticamente. Praticamente. Quase nada de mulher. Muito pouquíssimas mulheres, né? Homens, no geral. E aí é um ambiente mais seguro, onde eles podem falar, e aí é muito interessante, porque alguns deles nunca conversaram com uma psicóloga, nunca, no planeta Terra. Eles sentam assim, meio desconfiados, né? O que ela vai desvendar aqui? Eu sinto e tal, eles vêm conversar, e aí eles... Primeira coisa, eu nunca fui numa psicóloga. Eu falei assim, pode deixar que eu não vou, não? E a conversa flui de uma forma, e aí que você vai ver, né? Essa dinâmica masculina de também lidar com o adoecimento mental, tá? De forma mais prática. E tentando despotencializar a doença mental dessa forma. Porém, tem uma hora que a doença mental assume um espaço e derruba essa pessoa. E tem, eu acho, um ponto importante, assim, né? É biológico, tem uma questão da nossa cultura, né, gente? É a cultura. O homem não chora, né? O homem não pode entrar em contato com as emoções. Então, a gente tem isso muito forte na nossa cultura. E tem, eu acho, uma questão que é o seguinte, o homem, na maioria das vezes, quando ele chega no consultório, ele chega
Exatamente porque ele começa, às vezes, a sentir um bloqueio, por exemplo, de crescimento profissional, né? Igual começa a não andar como ele gostaria. Isso, e não andar no lado racional da coisa, ou seja, eu tô aqui, eu fiz o curso, eu fiz a MBA, eu fiz mestrado, e eu tô, mas nossa, eu não cresço, né? Eu não tô indo pros níveis onde eu deveria estar. Então aí eles vão, só que daí ele desarma, né? Em algum momento vem as emoções, vem as questões ali que às vezes até é isso que tá travando ele de olhar para frente, né? Mas ainda vejo que eles não vão muito pela emoção, ou vai muito pela dor final da coisa, assim, ou vai porque eu não tô crescendo profissionalmente, queria, né, olhar para isso de algum jeito, então... Mas raspa, lá, mas nada. Isso, não, exato. Ainda não. Agora, voltando a falar um pouquinho da NR1, as empresas agora com a NR1, a NR1 ela exige o mapeamento dos riscos psicossociais. Né? É isso que ela traz. E o que, na prática, as empresas deveriam fazer para começar esses mapeamentos? Será que elas já se prepararam de fato para isso? Será que não se prepararam? Será que realmente estão atentas a isso? Ou estão fingindo que não está acontecendo nada? O que vocês percebem com relação a isso? Eu queria até falar uma coisa muito importante. A NR1, ela não é algo atual. Não. Né? Ela é de 1978, onde ela mapeia todos os outros riscos que uma empresa, né, pode trazer, os ergonômicos e tal, e traz agora, dia 26 de maio, as empresas têm que começar a olhar para os riscos psicossociais. Eu gosto muito de pensar que quando lá atrás, no passado, a gente começou a ter problema de LER, de problemas, né? O que as empresas primeiro fizeram? Elas contrataram ginástica laboral, vocês lembram disso? Então era assim, eu trago a ginástica laboral, você faz um alongamentozinho, sala de descompressão, uma massagenzinha, isso vai resolver. Então eles fizeram um movimento assim e foram vendo assim, olha, isso ajuda, é bom, é muito bom, mas isso não previne. Né? Isso eu estou trabalhando lá, assim, já aconteceu, eu não estou trabalhando na prevenção. E aí vieram o quê? As regras de que eu tenho que ter uma cadeira, a altura, né, da bancada, tudo, né, ergonomia, lá que tem as EPIs que vão dizer como que eu tenho que trabalhar. E isso, sim, fez a diferença para que a gente movimentasse e não tivesse mais tantos problemas de LER. Na saúde mental, a gente ainda está em que etapa? A gente está na etapa assim, eu coloco lá uma plataforma de psicólogos, né? Gente, isso é bom, isso é maravilhoso, mas quem que vai buscar? Quem já está adoecido. Né? Isso quando busca. E mesmo assim, isso quando busca. Eu vou buscar, exatamente. Aí eu boto lá um psicólogo de vez em quando. Setembro Amarelo, eu chamo alguém para falar, né? Às vezes tem um RH que está até bem intencionado, pensando nessas práticas, mas muito distante do dia a dia, né? Que é o que você falou, o dia a dia, a realidade. O que ela diz? Quem que está controlando aquele líder, às vezes muito tóxico, que está afetando aquele ambiente. Então, o que eu vejo ainda é que as empresas não estão preparadas, elas estão com muito medo. Teve até um movimento muito forte agora deles tentarem revogar, né? Se eu estiver errada, era para ter entrado no abril do ano passado. Isso, ano passado. Um ano e eles se prepararam. Perfeito, e agora eles estavam tentando derrubar isso de novo. Por quê? Porque eles não entendem o que eles têm que fazer, o que eu tenho que reportar, como eu tenho que reportar, né? Então, eu ainda vejo que esse é a gente está bem embrionários ainda nesse movimento. Exato. Porque você tem hoje a consciência, né? Perfeito. A consciência do impacto da saúde mental na performance desta pessoa, ou seja, um resultado sustentável. Bom, eu tenho isso como consciência. Agora, é fato da pesquisa da The Life School que o líder não sabe como vai fazer isso na prática. E aí, como é que as pessoas vão tentando fazer um movimento? Cartaz na parede. Que depois viram um meme. Paisagem. É tal do speak up. Frases bonitas. Isso. Slogans lindos. Speak up, mas peraí.
Eu não vou falar com ninguém. Porque eu não vou falar, eu não vou buscar um psicólogo numa empresa. Não vou buscar. A verdade é essa. A pessoa não vai buscar um psicólogo da empresa, que tem uma plataforma, porque ela não quer ser vista como uma pessoa que está fragilizada, vai que, puxa, vão pensar que eu não tenho mais condições de assumir um outro cargo. Não. Por quê? Uma outra questão aqui no nosso país é essa. As pessoas só aumentam de salário na medida que elas vão subindo de cargo. E aí, isso é isso compromete também, porque dependendo do meu perfil psicológico, eu trabalho muito com essa dinâmica de autoconhecimento e perfil psicológico, subir um degrau para mim para um outro cargo tem muito custo. Um custo alto da minha energia e minha saúde mental. Não tem a ver só com a dinâmica da liderança. Meu sócio traz uma frase para mim, muito bacana, assertiva, né? Que a saúde mental é uma equação da gestão, onde você entende essa dinâmica da liderança. É verdade. Porém, também, alguns movimentos que essa pessoa vai fazer, né, para corresponder a essa dinâmica estrutural no nosso país, também pode comprometer a saúde mental dela. Porque no mundo corporativo, você é orientado por metas, você tem que dar um resultado, não é isso? Sim. Então, dependendo do seu perfil psicológico, isso pode gerar muito custo para você. Sim. E pode te adoecer. Porque você vai ter que lidar numa pressão que, a priori, é muito difícil para você. E tudo bem, isso não significa que você é inferior a ninguém, isso é o seu tipo psicológico. Isso também não significa que você não possa desenvolver competências. Mas até para buscar essas competências, aí você tem tempo, maturidade, autoconsciência, que no geral, na dinâmica do dia a dia, é tipo, vamos lá, a gente tem que chegar logo, tem que dar resultado. Exato. Então a gente tem que entender que quando a gente está falando de ações práticas, a gente precisa entender que é um aprendizado e tem que ter uma disposição para isso. Ou seja, eu tenho que admitir que eu preciso investir energia nisso, com quem conhece, com quem sabe, com quem pode me ajudar, com quem vai favorecer, facilitar esse processo. Porque senão nós vamos cair nessa armadilha. Papelzinho na parede, massagenzinha, salinha de descompressão, eu trabalho muito com indústrias, né? Então eu pego muito salas com happy hour, né? Aí o pessoal bebe bastante para poder lidar com... Então, faz sentido isso? Faz muito sentido. Nossa, eu vejo assim, se a gente ficar nessa camada, a gente não vai, se a gente não aprofundar, e hoje de manhã a gente falou uma coisa muito legal aqui, que é sobre vulnerabilidades. Se as empresas não pararem para escutar, para ouvir e olhar para as suas vulnerabilidades e encarar elas de frente, né? Falar, olha, isso daqui não tá bom, isso daqui eu preciso fazer, olha, eu preciso escutar mais de fato, e não olhar para tudo isso como se fosse um grande mimimi, né? Ou seja, um grande mimimi, esse negócio de saúde mental, né? Quem é forte vai lá, trabalha, enfrenta, né? Não olhar para os perfis, eu acho que isso é muito importante, porque, gente, a gente tem uma geração muito jovem vindo aí, que não topa qualquer coisa, né? E a gente questiona, a gente fala, não, mas eles são fracos. Não, ok, a gente sabe que tem sim alguma questão, algum viés, mas não é fraqueza, eu não topo... Talvez seja consciência. Consciência, eu não topo trabalhar num ambiente que é um ambiente que não faz sentido, que eu tenho que eu poderia, né, por exemplo, a coisa mesmo do home office, né, que muitas pessoas falam, gente, eu saio com o meu computador, pego o trem, o metrô, 3 horas, chego lá e abro o meu computador num outro lugar, né, será que a gente não pode olhar para isso de um outro jeito, de uma outra forma? Então eles são talvez mais conscientes, eles são mais disruptivos, né, são mais provocadores. Então eu acho que é muito nessa linha assim que a gente vai ter que começar a pensar, né? A gente precisa ser mais colaborativos, ter empresas mais colaborativas do que competitivas, né? Tem um psicanalista, o André Fusco, e ele faz muita consultoria em empresa, e ele fala assim que são coisas tão sutis e tão pequenas. Então assim, por exemplo, call center, né? Call center, geralmente, a gente tem metas, né? Por exemplo, meta de qualidade, né? O que a gente faz? A gente começa sempre punindo, né? Se você não fez a abertura corretamente, perdeu ponto. Bom, você chegou lá, você tirou nota 20. E ele
implementou em uma empresa, ao contrário, porque ele falou assim, todo mundo odiava a qualidade, era uma birra, era uma briga. Ele falou, eu fui lá e implementei ao contrário, deixa eu pilotar, vamos fazer um piloto aqui. E aí ele colocou ao contrário, olha, você começa com 0, se você fizer correto, você vai ganhando. E ele conta assim, isso que foi uma mudança, e aí deu um engajamento da qualidade junto com os operadores, porque é um outro jeito de olhar, e estava bonificando, então assim, mudou o jeito de fazer, e no final o resultado era o mesmo, assim, sabe? Ele só mudou a fórmula. Só mudou a fórmula, entendeu? Então, eu acho que é isso, a gente precisa pensar diferente, né? Muitas vezes. Agora, desculpa, só finalizando essa parte, que pensar diferente é ir contra uma cultura de TACAP. Isso, sim. A cultura do TACAP. Porque eu sempre falo sobre isso, que também é uma construção muito bacana. O meu sócio tem sido uma referência também na minha jornada, né? E ele traz esse pau muito claro, né? Quando um foguete vai sair da Terra, ele pega uma pressão muito grande. Quando ele rompe a camada da atmosfera, ele já deixou os foguetes que levaram ele para lá. Então, agora muda a rotação, a dinâmica. Muitos líderes assumiram o lugar da liderança colocando muita pressão em si mesmo, né? Em si mesmo, para dar resultado. Deu certo, né? Mas quando você vai para um outro nível, onde você vai precisar lidar e gerir pessoas, é fundamental que você faça uma revisão da forma como você está fazendo, da forma como você vai lidar. E também atualize, né? Tipo, faz uma atualização do seu software. Porque se você não fizer uma atualização do seu software, é possível que você continue achando que as mesmas ferramentas que você estava usando lá atrás vão dar sucesso agora. Não estão valendo mais. Isso. O que eu queria falar era exatamente sobre isso. Assim, a gente fala sobre a liderança da responsabilidade com as pessoas que estão com ela, e eu percebo, e até queria perguntar isso para vocês, assim, quando a pessoa afasta, tem alguns colaboradores que eles voltam e não podem estar mais com aquele gestor, porque a doença foi atrelada à sua liderança. Isso é obrigatório ou isso é uma escolha da organização de falar assim, eu vou proteger ele, e já que aquela pessoa adoeceu aquele líder, ele vai trabalhar com outro líder? Eu falo isso porque eu tive, em uma das minhas jornadas aqui dentro da empresa, uma pessoa que voltou, veio para mim, porque ela não podia mais trabalhar. Eu tive 2 cenários, né, de afastamento. Ela veio para mim porque ela não dava mais para trabalhar com uma pessoa que adoeceu ela. E veio, deu super certo, e essa pessoa não mais afastou, e depois decidiu sair, mas está super bem, a gente é super amigo e tal. Uma outra pessoa, eu tinha sido uma líder jovem lá atrás, diferente da líder que ele me pegou. Mas ele já tinha, obviamente, um problema, e quando ele viu que eu seria a gestora dele, e ele atribuiu aquela coordenadora que no passado ele era helpdesk, e eu cobrava ele para atender o atendimento. Quando ele viu que ele ia trabalhar comigo, ele afastou. Foi o gatilho dele, saber que era eu. Talvez pelo que ele tinha passado. E ele voltou comigo. Então eu tive um que não voltou para a gestora e que veio para mim pela minha habilidade, deu tudo certo. E teve esse que afastou e voltou para mim. Quando ele voltou para mim, foi essencial eu falar para ele assim, confia em mim. Porque eu tive que colocar uma pessoa a mais na área, ele voltou com mais um, e ele não ia assumir a cadeira do mesmo jeito. Aí eu só disse para ele assim, confia em mim, eu vou te dar a cadeira um pouco menor para te proteger. Mas eu tô com você aqui e a gente vai crescendo essa carteira. Nossa, essa semana ele mandou para mim, dizendo que eu sou muito importante na vida dele. A gente já tá afastado há muito tempo, assim, como líder, mas a gente se conecta até hoje. E a semana a gente tava falando de um caso e tal, de uma pessoa que eu tava fazendo entrevista, e ele falou para mim, isso é muito importante para mim, eu te amo para sempre e tudo mais. E você vê que ele se permitiu também viver, né? Por estar se tratando e tudo mais. Então eu queria saber, assim,
É obrigatório você voltar com outra pessoa? Não é obrigatório, é uma decisão da companhia. Como que se toma essas decisões? Algum vai e continua, outro não continua? Isso não é uma regra da NR1. Tá. A cada empresa, é assim, ela vai se estruturar, é uma decisão da empresa, né? Agora, é super importante a gente pensar, você vê, né? A gente tira, essa pessoa volta, não pode voltar com o mesmo gestor. E o que a gente está fazendo com aquele gestor? É isso. Né? Eu ia falar. O que você está fazendo com o gestor? Ele não muda de lugar, basta Entendeu? faz com aquela pessoa. E isso, gente, isso faz parte de segurança psicológica. Por quê? Porque quando esse funcionário volta e ele entende que ele está mudando de lugar, mas que aquele que o adoeceu continua lá, ele está dizendo o quê? Eu sou o problema. A empresa continua validando uma gestão que adoece. Então, é esse o movimento que a gente está falando aqui, que as empresas ainda não pararam para olhar, né? Para cuidar. E a segurança psicológica está exatamente no que você fez, em escutar, em apoiar, em dar, né? Assim, esse espaço, assim. Eu, De por certa exemplo... forma, até proteger, né? Porque imagina, proteger. acabou de voltar, eu vou dar uma carteira enorme. Não, vou mandar uma carteira menor. Confia em mim. Exato, vamos Tá juntos, né? Estamos aqui mais genuinamente, Sim. né? Não é assim, eu vou diminuir sua carteira, porque você se afastou, então Você é aqui fraco. agora você é fraco, vou dar, né? Eu tive uma situação muito específica que ocorreu comigo que super posso comentar sobre segurança psicológica, que foi o seguinte: a minha mãe passou por uma internação, estava na UTI, e nesse momento eu falei, né, para o meu gestor, olha, eu vou entrar na UTI todos os dias, das 2 às 4 essa visita. Então eu ia para essa visita e o discurso era: nossa, fique tranquila, família em primeiro lugar. Essa era a frase. E eu realmente sabia já colocar os meus limites, então eu guardava o meu celular, entrava, fazia a visita com a minha mãe, mas na hora que eu saía, o meu celular estava carregado de várias mensagens dele. Cadê a apresentação? Onde está não sei o quê? Nananã. Ou seja, gente, não é família em primeiro lugar. Eu já sabia, né, fazer essa leitura. Eu entendia, mas muitas pessoas vão entender assim: meu gestor é ótimo, ele falou família em primeiro lugar, tá vendo? Fico com isso. E isso é tóxico. Isso é, gente, é quase que um bate-a-sopra, uma manipulação, uma coisa que deixa a cabeça da gente confusa. Ambiguidade. Isso, uma ambiguidade. O nosso cérebro não consegue lidar com a ambiguidade, tá? Ele começa a dar curto. E você falou família em primeiro lugar, uma coisa que eu escuto sempre: segurança em primeiro lugar. Não é segurança em primeiro lugar. É resultado em primeiro lugar. Isso. Tá? Gente, olha só, vamos ser sinceros aqui. As empresas trabalham com resultados, tudo bem. Mas está no modelo das empresas, cultural, que o resultado tem que ser ao custo da saúde mental das pessoas. Isso precisa mudar. Isso precisa Precisa mudar, por quê? É Porque através as empresas não entenderam. E hoje a gente tem dados já consolidados na consultoria do custo financeiro para as empresas, tá? Porque elas não investem na saúde mental das pessoas. Isso custa caro. Custa caro. Só que o que acontece é que na cultura do dia a dia, ninguém para olhar isso. E o custo que isso está trazendo para a própria empresa financeira e para a vida das pessoas. Então, quando uma pessoa chega, né, como você fez, e as empresas fazem, e colocam em outro lugar, para não dar mais com aquele gestor, a empresa está mantendo aquele gestor porque aquele gestor dá resultado. E dá resultado de quê? Grana. Essa é a realidade. Isso. Essa é a vida como ela é, Nelson Rodrigues, né? Só que isso vai ter que mudar. E é importante que essa mudança ela venha também impulsionada pelo custo financeiro. Às vezes as empresas, eu estou falando de empresas de lideranças, né, CEOs, acham que a saúde mental, o adoecimento mental, o silêncio, né, o medo, não custa. E custa milhões. Nós fizemos uma pesquisa, atual essa pesquisa, tá? Na nossa área de trabalho,
do custo do medo. E assim, é para mais de milhões, gente, o custo do medo. É muito. É Quando a gente tá muito com medo, a gente dinheiro. produz muito medo. É o que você falou antes, a gente estava conversando, né? Isso. Paralisa, o medo tem... E isso está fazendo uma coisa muito impressionante na área que a gente está atuando hoje. Isso está mudando a perspectiva e está mudando a forma como a empresa está tomando decisões em relação às pessoas. Então, isso é real. Só que a NR1 hoje está forçando com a barra e tem que forçar mesmo uma barra. Sim. Essa é a verdade. Mas o que eu quero dizer, enquanto consultora, que já trabalha nas empresas, para um pouco para pensar, você está escutando esse podcast agora, para entender uma coisa. Não olha para a NR1 como algo que está vindo para te castrar. Uma punição, né? Também não pode virar mais um papel na parede. Mas olhe como uma oportunidade para você olhar para o lugar real. Adoecer as pessoas no ambiente de trabalho custa caro para a empresa. E o quanto que é necessário, né? Às vezes eu fico me perguntando, será que de outra forma o resultado seria pior? Eu digo para você, de outra forma, cuidando das pessoas. Não é pior, as pessoas felizes, as pessoas produzindo porque acreditam naquilo, porque querem. Porque não duvido que a pressão ela faz parte do jogo. A tensão talvez não fosse necessária. A pressão, sim, Perfeito. tem que fazer, tem que entregar. Tem pressão. Pra que ser algo pesado, algo que te deixa coado, algo que te deixa nervoso, algo que te deixa tenso, que te dá dor de estômago? E aquela história, olha só, você pode fazer isso aqui no seu tempo, tá? Você faz no seu tempo, mas você vai acabar que horas? É tudo pra ontem. Não é prioridade, não. Mas aí daqui a pouco tá te cobrando. Aí já terminou? Entendeu? E eu acho que tem um ponto também importante para a gente colocar, gente, que é sobre processos, objetivos, estratégia. Por quê? Porque também as empresas se perdem muito nisso, né? Ou seja, a empresa não tem os processos definidos, não sabe para onde está indo. Aí, assim, troca de gestor muitas vezes. Então, começa a Lívia lá como gestora. Aí a Lívia quer fazer bolinhas azuis. Aí troca para a Karina. Aí a Karina chega e fala, não, gente, bolinha azul não serve. Para com as bolinhas azuis, vamos todo mundo fazer bolinha lilás agora. Aí vai para... Daí, e essas mudanças... A bolinha azul, exato. Então, isso é muito cansativo. Tem também uma outra pessoa que eu vou deixar aqui que eu gosto muito, que é a Renata Rivetti. Ela fala muito sobre felicidade corporativa e ela fez alguns pilotos de trabalhos de trabalhar 4 vezes por semana. Mas o que é isso? É uma revisão dos processos da empresa, das reuniões alongadas, que a gente se perde, fica muito tempo, e aí você faz uma reunião, daí você faz uma outra reunião para falar da outra reunião. Então, tudo isso são excessos que a gente vai se perdendo no meio do caminho, e que a gente poderia estar consolidando mais, engajando mais. E nessas pesquisas, ela mostra muito isso, assim. As pessoas passaram a trabalhar 4 vezes na semana, não trabalhavam às sextas-feiras, por exemplo, e nada mudou. Os resultados foram os mesmos, o engajamento é o mesmo. E aí, um ponto importante, que eu vou até compartilhar aqui com você, para você me falar. Você está bastante dentro de empresa. Gente, a exaustão não tem a ver, por exemplo, com aquela pessoa que trabalha muito em quantidade de tempo. Quem está engajado, quem está feliz, está trabalhando. Sim. A pessoa chega em casa, abre o computador e fala, cara, tem que entregar isso daqui, é muito importante, está conectado com o objetivo e tal. Não tem canseira aí. É isso que eu vejo. Agora, a pessoa que está desconectada, que está fazendo a bolinha azul, que não era mais azul, que era vermelho, que voltou a ser azul. Isso! Essa pessoa não consegue produzir. Então, esse é o custo que a gente está falando. A gente acha que ela está produzindo, mas ela está simplesmente sentada. Presenteísmo. Está ali. Mas não tá. Isso eu falo, sabe por quê? Porque a relação com o trabalho, em geral, para as pessoas, é muito prazerosa mesmo. Né? E o trabalho ele gera um cortisol que vai ali te dando mais motivação, não tem problema, né? O problema é quando esse cortisol vem da liderança. Isso. Aí dá ruim.
Então, a liderança é um potencial para a dopamina, ou seja, que gera boas expectativas, onde eu posso ver as coisas de forma diferente, né? Onde eu posso melhorar ainda a minha Eu quero me inspirar. Eu quero me inspirar. Agora, quando é revertido, não há noite de sono que dê conta. Aliás, não se tem noite de sono. Isso. Só com o quê? Droguinha. Isso. Ó, eu sei que tem muita gente nos assistindo que pode estar numa fase de esgotamento. Numa fase que tá ali, meu Deus. Preciso encontrar força de algum lugar que eu não tenho mais. Eu preciso encontrar uma luz no final do túnel. O que vocês diriam para essa pessoa? Que ela não sabe o que ela faz, que ela tá ali buscando o último suspiro para conseguir. Sabe aquela pessoa que dorme, você tem que trabalhar e quando acorda vai tomar banho, se arrastando, vai se vestir se arrastando, porque ela tem que ir, mas ela não gostaria de ir. Aí ela chega lá naquele ambiente, ela diz: meu Deus, o que tu diria para essa pessoa? E aí, eu quero... Ai, olha, eu acho que é assim, acho que eu diria duas coisas. Eu acho que a primeira é que a gente tem que ter, assim, a gente trabalha tanto com indicadores, né, na empresa e tal, eu acho que a gente tem que olhar muito para os nossos indicadores, né? Então, assim, tem muitos alertas que vão aparecendo na gente, né, no nosso corpo, na nossa desconexão, que você até falou hoje, né, eu passei por um momento que eu me afastei, então esses afastamentos, a cobrança excessiva, ou seja, tudo que eu faço não tá bom, a gente tem que ir olhando para essas coisinhas para poder procurar ajuda. Então, a primeira coisa que eu diria é: não se isente, né? Se você acha que tem alguma coisa que está muito diferente daquilo que você sempre vivenciou, procura uma ajuda. Para quê? Para que você possa colocar um clarão nisso e definir, porque muitas vezes a única saída vai ser a saída dessa empresa, né? E outras vezes não, outras vezes eu acho que tem rotas que podem ser corrigidas no meio do caminho e você viver melhor com isso, porque também tem uma parte nossa que a gente vai sabe, tem uma questão do ambiente da empresa, mas tem muitas vezes aquilo que a gente fica meio que se gatilhando, né, se colocando, então eu acho que esse olhar. E outra coisa que eu diria é: o seu trabalho não te define por completo. O seu trabalho é um lugar que te traz muita importância, mas ele não é o seu todo, né? Então, procure olhar para você, quais são os outros lugares que você também é muito preciso, é muito importante, né? E fazer valer desses lugares para que você ganhe corpo também e força, às vezes, até para olhar, sabe? Fazer um equilíbrio melhor, assim, sabe? Nesse eixo da sua vida. Eu acho que eu diria Smoke isso. detector. O seu corpo, ele começa a produzir sinais de que alguma coisa não tá legal. Então, é olhar para si. Sim. Também eleger algum. Eleja alguém. Isso é muito importante na caminhada. Alguém que você possa olhar e chegar e falar: eu não estou bem. Isso é tão importante. Às vezes, eu já conheci pessoas que estavam assim, tão pressurizadas que só pelo fato dela chegar e falar assim: eu não estou bem, e ela desabar ali, ela já se reorganizou, abriu horizontes, fronteiras. Fazer esse movimento é muito importante. Também entender como você funciona. Isso tem a ver com autoconhecimento. Por exemplo, pessoas que são muito certinhas, querem tudo muito programadinho, costumam se cobrar muito. Sim. E nessa dinâmica começam a se exigir muito para dar um resultado. E nessa dinâmica isso vira um looping, onde a pessoa não se percebe, ela está se perdendo. Então, o autoconhecimento nessa hora é muito importante, né? E busque ajuda de um profissional. Sim. Porque a gente cai naquele tema do estigma da doença mental. E agora, o que vão falar quando eu disser que eu fui um psiquiatra? Vão falar que você é uma pessoa responsável. Consciente. Cuidado da sua saúde mental. Exato. Perfeito. Maravilha. Bora pro bate-bola? Bora, bate-bola. Vamos começar aí. Deu medo. Deu um Vamos começar um bate-bola para a gente finalizar com essas... Vocês são incríveis, assim. A gente ama gravar podcast porque a gente sempre aprende muito e sempre troca
né? E é muito gostoso. Então, obrigada primeiro por estarem aqui com a gente de novo. Burnout ou estresse? Mas isso é o quê? Uma escolha que eu tenho que fazer? Ai, eu O que acho... eu vejo mais acontecer? Ah, tá. Estresse. Que gera burnout depois. Que gera o burnout, exato. Vai na próxima, Paulinha. Home office ajuda ou piora? Separa o home do office. Que aí tá tudo resolvido. Adorei. É mais geográfico. Vamos mudar, né? É verdade. É verdade. RH é um aliado ou um cúmplice? Refém. RH é reféns. E a solução ou ameaça? Solução. A princípio, moderação. Boa. Quer que eu vá aqui? Quero. Uma frase que resume saúde mental no trabalho hoje. Ai, me pegou. Quer falar? Eu vou usar uma frase que não é minha, é do Dr. Roberto Aembi. Ela é uma equação da gestão. É uma equação da gestão. Quem cuida de quem cuida? Quer falar a frase? Eu vou falar. Muita consciência, colaboração e saúde mental no trabalho. Eu acho que é a pontinha de um grande movimento que vai nos dar um olhar para o futuro melhor. A gente está precisando. Concordo. Bom. Quem cuida de quem cuida? Que for eleito. Quem tem uma boa escuta, sem julgamento, colhedor, que você pode estar ali presente. Muito Muito bom. bom. Meninas, muito obrigada. Eu acho que a gente tem muito para falar. Acabou. Foi rápido Tem mesmo. mais uma perguntinha? Não, eu acho assim, ó, podem deixar o recado, a página de vocês, para que as pessoas possam encontrar vocês. Eu nunca sei a minha. É super importante. A gente vai colocar, mas se vocês quiserem deixar algum recado final para as pessoas que estão aqui, fiquem à vontade. Eu acho que essa é bem legal. Pode deixar um recado. A minha página é Instituto Restart SP. Eu sou psicanalista e assim, vai ser um prazer poder conversar, te ajudar. Estou super à disposição. Eu quero agradecer o Flow, né? Que está dando para a gente essa grande oportunidade de troca, de partilha. Né? Eu sempre costumo falar que todos os meus encontros são muito viscerais. Né? Por mais que a gente acesse, tenha conhecimento, busque, né? Mas eu sempre tenho em mim uma certeza, né? Eu sou uma construção de muitas partes, né? Muitos atravessamentos. Há 1 hora atrás eu não estava do jeito que eu estou agora, então isso me traz mais possibilidades. Então eu quero encorajar você que está ouvindo, né, esse encerramento com a gente, a entender que quando nós estamos juntos, é um clichê, mas eu não tenho outro caminho. Nós somos melhores. E somos mesmo. Verdade. Então, Verdade, muito bom. É um clichê, mas todo clichê carrega muita verdade. É verdade. E é isso, eu me sinto junto com os meus sócios, a consultoria do AIL, pessoas que a gente se apoia, a gente está junto. Então é isso, vamos caminhar junto, isso é melhor. Com certeza é muito melhor. E assim, o que eu deixaria aqui de recado é: todas as vezes que você tiver numa situação, se sentir encurralado, olha para fora. Né? Eu acho que a gente vive muito dentro de uma bolha, então te dá a oportunidade de sair um pouco de dentro dessa bolha, tenta olhar de fora para dentro, que você vai encontrar oportunidade dentro de você. Eu acho que a gente encontra oportunidade na gente, encontra oportunidade no contexto, e a gente fica muito preso dentro dos contextos. E os contextos, eles não definem. O que vai definir é o que a gente vai fazer com aquele contexto. Eu tenho esse contexto, o que eu vou fazer com esse contexto? Eu vou ficar presa nessa roda viva ou eu vou encontrar uma rota de saída? O que eu vou fazer? O que é melhor para mim? E não ficar alimentando aquele bicho. Exato. Né? Alimenta o otimismo, alimenta a solução, não alimenta o problema. Né? Então, acho que esse é o meu recado. Eu acho que a gente tem que alimentar a solução, a gente tem que olhar para a vida com coragem e fazer o que a gente precisa fazer para o nosso bem, para o que é melhor para nós e, obviamente, tentando proteger
todos aqueles que estão perto da gente concordam com você. Eu acho que juntos nós somos muito mais fortes. E eu vou finalizar falando o seguinte: descubra o seu talento. Muitas vezes o nosso propósito é: eu quero ser um VP de tal companhia. Porque, como a gente conversamos mais cedo aqui, o pai é VP, a mãe é VP, e a pessoa se cobra como adolescente para cada vez ser mais. Por quê? Porque ela vê e admira os seus pais. E muitas vezes a gente não tem consciência. Então, assim, descubra o seu talento, independente do cargo que você vai chegar. Porque quando a gente desenvolve o nosso talento, o propósito é um caminho gostoso, é uma jornada leve. Só que quando a gente usa o talento do outro, que não é o nosso, é desastroso. Então, descubra o seu, individual. Maravilha. Muito, muito Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Gente, Tchau, gente.